Olá, vamos continuar nossa série de Nefesh HaHaim. Estamos no capítulo 14, parte 2. Ele só vai agora fazer um resumo desses últimos 3 capítulos, o capítulo 12, 13 e 14, que a gente falou sobre o ato, sobre a fala e sobre o pensamento. Então ele vai começar falando sobre os atos. Os atos, ele vai falar que os atos têm a ver com... Lembra que a gente viu que tem 3 partes da alma, que seria Nefesh, Ruach e Neshama. Nefesh tem a ver com os atos. Ruach tem a ver com a fala e Neshama vai ter a ver com os pensamentos. É isso que ele vai tentar explicar agora. Que os atos têm a ver com a Nefesh, com essa parte da alma. Como a gente vê em Bamidbar 15:30, números, vê a Nefesh asher taseh, e a Nefesh que você fará. Então tem a ver o fato de fazer com a palavra Nefesh. Então a Nefesh tem a ver com os atos. Ou então em Vaikra 18:29, ou seja, em Levíticos, e a Nefashot al-Sot, as almas que fazem, as Nefesh, e de novo o verbo de fazer. E vários versículos assim, que Adam ou a Nefesh, ou então em Devarim 12:23, em Deuteronômio, e o homem é a alma. E o sangue é a alma. E a gente vai falar, e ele vai falar o seguinte, que a alma, então essa parte da alma chamada Nefesh, ela repousa e ela se reveste no sangue do ser humano. Ou seja, onde está a Nefesh? No sangue do ser humano. E o principal lugar, assim ele vai falar de acordo com a medicina da época, e o principal lugar que repousa o sangue no corpo humano é no Kaved. Kaved seria no fígado. Kaved, fígado, isso, se eu não me engano é fígado, isso. Que o fígado é o fígado, que é totalmente sangue, Que o fígado é um órgão todo de sangue. O Merutzat Adam Bechol Prater Keverim, a gente vê que o sangue ele vai ser bombeado para todas as partes do corpo humano, para todos os órgãos. E é através dos órgãos do corpo humano que a gente faz as nossas ações. Então a gente só consegue fazer nossas ações porque bombeia sangue. Então a Nefesh tem a ver com os atos, porque a Nefesh está no sangue. Então isso ele vai explicar. Que o sangue que dá a vida, o movimento e o despertar para os órgãos, que são partes como se fossem mortas. Se não tivesse sangue, não teria vida. E assim o ser humano consegue agir e fazer com a sua força. E se por acaso não chegar o sangue em algum dos órgãos, esse órgão vai secar e não vai ter movimento, não vai poder fazer nada, é um órgão morto. Então aqui ele tenta provar, através desses argumentos, que a Nefesh tem a ver com o sangue, que tem a ver com o ato. Então a Nefesh está ligada ao ato do ser humano. Agora a gente vai falar do Debur, a fala. A fala tem a ver com a parte da alma chamada Ruach, que seria em português vento ou espírito. Como está escrito, Ruach Hashem Deber Bi, em Shmuel Beit, em Samuel 2, 23:2. E o Ruach de Deus falou em mim. Você deve ver Ruach e a fala. Ou então em Isaías 11:4, o Beruach Sfatav, e o vento, o Ruach dos seus lábios. Ou então, como explica o Onkelos, famoso em Bereshit 2:7, em Gênesis 2:7, Vai Adam lenefesh chaya, e foi o homem uma alma viva. O que é uma alma viva? Fala Veruach mesmo lá, um espírito, um Ruach que fala. Então é Veruach com fala. E isso a gente pode ver com os nossos próprios olhos, que toda fala que o homem tira da sua boca, sai um espírito, sai um vento junto, É o vento da nossa boca. Então sempre que a gente fala, tem um vento, isso é o Ruach. E ele vai dizer que é Kabbalah, que o principal lugar que repousa o Ruach está no coração do ser humano. Então, de novo, o Nefesh está a ver com os atos, e o lugar do Nefesh é o sangue, que principalmente fica no fígado. E o Ruach tem a ver com a fala, que é o vento, que tem a ver com o coração. E aí, por último, tem a Marshavá, o pensamento. E o pensamento tem a ver com a Neshama, o terceiro nível de alma. Então, a Neshama. E é através da Neshama que o ser humano aprende a sabedoria e o entendimento da Torá sagrada, consegue entender a Torá. E também, o principal lugar do pensamento está no cérebro, que é a ferramenta do pensamento do corpo humano e também é o aspecto mais elevado que existe no ser humano, o ato de pensar, o intelecto, E assim fala em outro lugar, no Midrash Bereshit Rabbah, ele vai trazer uma prova, então assim ele vai finalizar o capítulo 14. Então Ruach,
que então 3 almas, Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh são os atos, está no fígado, tem a ver com sangue. A gente pode ver que o judeu não pode comer o sangue do animal, porque a alma, a Nefesh do animal está no sangue. E você não quer se conectar com a Nefesh de um animal, por exemplo, né? E sim, você é um ser humano. E o Ruach, então, tem a ver com a boca, com a fala, e está no coração. E o pensamento tem a ver com o intelecto. O pensamento tem a ver com o cérebro, que tem a ver com a Neshama. Então, assim, a gente finaliza o capítulo 14 e aqui a gente termina, então, esse trecho do livro que vai falar, então, das consequências que o ser humano faz através dessas 3 ferramentas que Deus deu, essas 3 partes de alma. São os atos, a fala e o pensamento. Muito obrigado, não deixam de dar uma curtida.